galera, bem-vindo ao canal Gigibis. E no vídeo de hoje é um vídeo assim. A gente vai fazer um compilado da parte 1 e da parte 2 falando sobre os personagens de Pop Playtime. Então deixa um like, se inscreva e aproveitem o vídeo. Bora lá! Começando pelo Huggy Wuggy, o experimento 1170. Huggy Wuggy é um brinquedo produzido pela Playtime e um antagonista secundário da franquia, servindo como principal e único antagonista na sua estreia do capítulo 1, o Abraço Apertado, e um mini antagonista no capítulo 4, Lugar Seguro, bem como seu mascote principal. No capítulo 1, Abraço Apertado, Huggy Wuggy é inicialmente apresentado como uma entidade viva criada em 1990, como um Bitter Bottle. Depois que o jogador retorna à fábrica da Playtime Co., ele é retratado como uma estátua locada no lobby principal da fábrica. No entanto, uma vez que o jogador restaura energia para toda a instalação, Huggy desaparece misteriosamente ao longo do capítulo. Huggy aparece em breves ocasiões até que ele realmente consegue revelar e começa a perseguir o jogador durante a intensa sequência da ventilação, perto do final do capítulo. Esse é o Huggy. Mommy Long Legs foi um brinquedo produzido pela Playtime Co., que fez sua estreia no capítulo 2 de Pop Playtime, Caiu na Teia, como a sua principal antagonista. Em 1991, uma jovem órfã chamada Mary Payne foi escolhida para se tornar o experimento 1222, o título do experimento Bitter Bottle para Mommy Long Legs. Apesar de seu comportamento agressivo em relação à faculdade e à equipe, seus comportamentos maternal em relação aos outros experimentos levou à designação como uma afetante do Game Station, que é o local do trem. Lá, ela se tornou muito popular entre os órfãos, o suficiente pela Playtime Co., fazendo todas as crianças de lá o tratarem como uma mãe. Essa é a Mommy Long Legs. Boxy Boo, experimento 1160, também conhecido como experimento 1160. É um monstro selecionável do jogo chamado Project Playtime, o jogo que ele fez a sua estreia. Ele é uma figura em forma de caixa com molas conectadas ao seu corpo e tem uma variedade de movimentos que tem a sua fertilidade e sua precisão. Ele é uma figura dentro de uma caixa lotada de bocas que fez parte do teatro de Playtime. Então esse é o Boxy Boo. Agora o tão favorito Catnap. Catnap é um brinquedo produzido pela Playtime Co. e o antagonista secundário da franquia Pop Playtime capítulo 3, O Sono Profundo. Em 1990, um jovem órfão chamado Theodore Grumble foi escolhido para se tornar o experimento 1188, o título do experimento Bitter Bottle para chamar Catnap. Ele era originalmente responsável por cuidar do notório Home Sweet Home. O experimento 1188 continua numa versão não muito letal, mas potente, com a fumaça vermelha, The Red Smoke, em seu sistema respiratório. Durante a criação do experimento 1188, ele passou por 2 iterações antes que a versão final fosse aperfeiçoada. O seu boneco teve que ser excluído da turma Smiley Critter pela sua fumaça do gás vermelho de papoula, fazer crianças terem muitos pesadelos pesados e violentos com o seu boneco Catnap. Esse é o Catnap. Dowie the Dogman, também conhecido como apenas Dowie, foi um experimento de brinquedo massinha produzido pela Playtime Co. e um aliado que virou antagonista no final do capítulo 4, O Lugar Seguro. Ele era um líder parecido com uma massa que agia como um guardião e zelador dos brinquedos do Lugar Seguro. Ao contrário de outros experimentos na Bitter Bottle Inactive, ele era o único Bitter Bottle de sua espécie que foi feito por 3 pessoas diferentes: Jack Ayers, Kevin Barnes e Matthew Hallard. Ele possui 3 personalidades. Ele tem uma personalidade todo alegre e bonzinho e inocente, muito simpático. Ele tem uma emoção mais jovem, mais matura, mais radical e vialista. E ele tem a sua última emoção, que é a emoção da raiva. Ele impuro. Ele com muita raiva de tudo, principalmente na hora que ele vira um monstro. Ele recebeu o título de experimento 1322. Esse é Dowie.
Yarnaby, o experimento 1166. Yarnaby é um brinquedo produzido pela Playtime Co. por volta da década de 1970. Ele fez muito sucesso e foi lançado antes que o Huggy Wuggy, sendo o melhor brinquedo de toda a Playtime Co. como parte de sua campanha de conservador da vida selvagem. Ele é o antagonista secundário no capítulo 4 Safe Haven, ou seja, é o segundo vilão. Em 1990, um jovem órfão chamado Queen Neptune foi escolhido para se tornar o experimento 1166, o título do experimento Bitter Bottle para Yarnaby. Yarnaby, ele foi um companheiro letal do doutor, um guardião do doutor, que era para ser um experimento perfeito, mas acabou se dando muito mal, sendo um experimento lotado de falhas, mas teve a conservação do doutor para ele, sendo seu melhor companheiro. Esse é Yarnaby. Harley Sawyer, também conhecido como simplesmente o Doutor. Ele é o antagonista abrangente da franquia inteira de Pop Playtime e o principal antagonista da quarta parcela de seu anônimo, capítulo 4 Safe Haven. Ele foi o chefe de projetos oficiais na Playtime Co. e criou a Operação Bitter Bottle inativa. Ele criou todos os Bitter Bottles da fábrica, como a Mommy, o Boxy Boo, o Huggy, o Catnap, o Dog Day, até o Yarnaby. Ele foi o chefe dos projetos especiais e estreou os Bitter Bottles pela primeira vez em uma fita VHS, junto com a sua apresentação em Project Playtime. E esse é o Doutor. E para finalizar, nós temos o protótipo, também conhecido como o Experimento 1006, a Garra. Ele é o principal antagonista da franquia inteira de Pop Playtime 4. Ele fez a sua estreia no capítulo 1, 2, 3 e 4. Ele participou em todos, principalmente no final do jogo. Em uma fita VHS, ele é o 1006, experimento feito pela Playtime Co., sendo um dos mais avançados, inteligentes e violentos de sua espécie. Ele que criou a Hora da Alegria, um incidente que ocorreu na fábrica dos brinquedos da Playtime Co. em 1995, que resultou no assassinato em massa de inúmeros funcionários e abandono do trabalho pela empresa, enquanto a fábrica era invadida por corpos maiores e desonestos de brinquedos vivos. Esse era o protótipo. Kissy Missy, experimento criado em 1985. Kissy foi criada para ser mais ou menos o par de Huggy Wuggy, ou será que eles são irmãos? Kissy Missy é uma ajudante incrível em Pop Playtime que foi apresentada no Pop Playtime capítulo 1 em cartazes. Ela teve uma aparição no capítulo 2, ela apareceu bastante no capítulo 3 e principalmente no 4, sendo que no final ela meio que nos salva no final. Bom, essa é Kissy Missy. Lembrando, ela participou da Hora da Alegria, que foi o momento que o protótipo ordenou todos os seus aliados a começar o momento. Mas a Kissy Missy, ela até participou, mas ela foi pro lado do bem depois. Essa é Kissy Missy. Pianosaurus, o dinossauro piano de Pop Playtime. Ele apareceu exclusivamente com uma revelação especial em um shorts do canal Mob Entertainment no capítulo 4 Safe Haven. Mas o menos esperado de todos é que ele apareceu e durou muito pouco após a sua morte feita por Dowie the Dogman. De acordo com o doutor, que foi quem criou o Pianosaurus era para ter crescido muito, pois ele ficou muito baixinho em sua criação. E o pior de tudo é que ele foi criado muito burro, mais burro que um Yarnaby. Essa foi a decepção do doutor. Bom, esse é o Pianosaurus. Pop, a meio principal de Pop Playtime. Pop, a gente encontra ela no capítulo 1. Ela é meio que a principal, pois além do próprio jogo ter o nome dela, ela é uma boneca principal da Playtime que fala como se fosse uma criança de verdade. Ela foi criada por Elliot Ludwig para honrar a sua filha que foi morta. Depois de salvar Pop da caixa dela, depois de um tempinho ela é capturada pela Mommy e na hora que a gente está escapando da Playtime com um trem, ela manda a gente para Playcare, o lar do Catnap, ou seja, é a creche. Do lar do Catnap, lá embaixo, ela e a Kissy nos ajudam, a gente desce lá mais embaixo ainda no capítulo 4, Lugar Seguro. Que a gente encontra ela, encontra o lugar seguro e no final ela meio que nos trai, abandonando a gente e a Kissy, fazendo o momento que eu falei da Kissy, que a Kissy nos salva. Bom, essa é a Pop. Dog Day, o líder dos
Smile Critters. Smile Critters, um exemplo é o Catnap, que existiu e matou todos os Smile Critters. Dog Day foi o Smile Critter líder, o principal da turma. E ele foi o último Smile Critter vivo tirando o Catnap, mas ele não conta mais como um Smile Critter de acordo com a lore do início do capítulo 3. Quando o Catnap finalizou com todos os Smile Critters, o único que ele deixou vivo e preso na Playhouse, com uma oferta, Catnap fez todos os mini Smile Critters ficarem do lado de Catnap, pois se as criaturinhas ajudassem Catnap, o Catnap ia lhes dar comida. E quem é a comida? O Dog Day. Bom, esse foi o Dog Day. Brum, o primeiro dinossauro de Pop Playtime. Brum, ele teve o seu brinquedinho como o primeiro experimento entre a espécie dele. Bom, uma pessoa acabou se sacrificando pois já estava no final da vida. E para ter uma segunda vida, ele se juntou para ter o seu próprio experimento. Na verdade, ele ser o experimento. O Brum foi um dos brinquedos com mais sucessos da Playtime, mas dos brinquedos mais menores, como a Cat Bee, o Candy Cat, o Boogie Bot, o PJ, entre todos esses daí. O Brum teve uma mini aparição no capítulo 2 com um mini puzzle dele que ele tinha que usar a máquina para agarrar e tirar ele de cima da rampinha. Bom, esse é o Brum. Banzo Bunny, meio que o antagonista do nosso capítulo 2 de Pop Playtime. Banzo Bunny é o mascote principal do primeiro jogo da Game Station, Memória Musical, que você tem que acertar a ordem das cores que vão aparecendo, ou seja, mas o nosso protagonista no final do Memória Musical, a gente acaba quebrando o jogo, fazendo o jogo inteiro praticamente quebrar, e no final, Banzo Bunny é morto pela Mommy Long Legs. Bom, esse é Banzo Bunny. Lembrando que Banzo Bunny teve uma fábrica só pra ele dentro da Playtime. PJ Pug-a-Pillar, um experimento, mas experimento mesmo do Pop Playtime capítulo 2. PJ Pug-a-Pillar, ele é praticamente um cachorro misturado com uma lagarta que possui 400 pernas. PJ é um personagem muito rápido no jogo. No jogo Estátuas, que quando a luz acende você tem que parar. Mas quando a luz está apagada tocando a música, você tem que correr dele, enquanto ele está te perseguindo com a luz apagada e a luz acesa. PJ Pug-a-Pillar, ele é do tipo das fusões de Pop Playtime. Por exemplo, temos a personagem Cat Bee, que é uma mistura de um gato e de uma abelha. Já o PJ Pug-a-Pillar é um cachorro com uma lagarta, entendeu? Bom, esse é PJ Pug-a-Pillar, não revelado se ele morreu no final do jogo por Mommy Long Legs. Bob Bear Hug, experimento 1186. Bob Bear Hug também é da coleção dos Smiling Critters do capítulo 3. A diferença é que ela foi a única Smiley Critter que meio que deu errado. Por enquanto, a gente ainda não sabe o que aconteceu com Kickin' Chicken, Bubba Bubba Faint, Craft Corn nem Piki Piki. Mas o que aconteceu é que depois de várias tentativas para criar o Bitter Bottle da Bob Bear Hug, ela acabou sendo um experimento muito mesmo falho e descartado. Pois ela foi um experimento que apareceu surdo, que não enxergava, não conseguia falar e não tinha sua mobilidade do corpo, ou seja, ela não conseguia se levantar do chão. E aí ela foi aprisionada lá embaixo da Playtime. Em sua homenagem, a Playtime criou no berçário bonecões da Bob Bear Hug gigantescos para ficar de olho nas crianças enquanto dormiam. Assustador, né? Bom, essa é a Bob Bear Hug. E agora vamos falar de 3 bonequinhos mais simples da Playtime, começando por Candy Cat, um brinquedo de rodinhas da Playtime que é praticamente uma gatinha que gosta muito de comer doces. Cat Bee, um experimento fusão tipo o PJ, só que é uma gatinha e uma abelha, essa é Cat Bee. Boogie Bot, um experimento robozinho dançarino da Playtime e um brinquedo muito fofinho, aliás. Ele teve uma mini participação no Porto Seguro do capítulo 4 de Pop Playtime, com 2 Boogie Bots. Um Boogie Bot segurança que fica abrindo a porta e fechando a porta do lugar seguro, e outro Boogie Bot muito importante esse tempo todo que é médico. Esse é Boogie Bot. Mas então, galera, muito obrigado mesmo por ter assistido o compilado até aqui. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Tenha um bom dia e tchau!